Olá, seja bem-vindo ao programa Arte e Pão. É um programa diferenciado que estamos colocando no canal da TV Panificação Brasileira. Esse programa ele se volta a trazer a arte do pão junto com a arte da cultura, a arte que envolve todo esse conhecimento da história humana, retratada em pinturas das mais diversas formas. E hoje nós vamos estar apresentando não só um quadro que já estou finalizando, um quadro especial. Ele retrata folhas que caem no jardim aqui da minha residência e é uma manifestação também de arte, de cuidado, de atenção que a gente vai tendo com a preparação de algo tão especial como uma tela. E assim o pão também, ele se reveste de características, de preparos, de projetando o que você vai fazer. Então aqui no meu ateliê eu tenho já algumas telas que já estão em andamento, mas na continuidade do programa você vai ter a oportunidade de ver também quadros embrionários, quadros começando a serem feitos desde o seu projeto, desde a sua iniciação, igual uma massa que vai na pesagem, que vai a cada etapa sendo preparado com o batimento da massa, com a fermentação, com o forneio, quer dizer, toda a sequência. Na arte também é assim. E nós temos também algumas coisas interessantes relacionadas à arte, né? Nós temos grandes artistas que retrataram, que pintaram temas como quadros que na sua composição tinha pães, ou eram só pães ou tinha composições de pães ali. E hoje em especial, acompanhando o nosso quadro, a gente vai trazer um pintor francês, o Paul Cézanne, um pintor muito famoso, que a gente tem informações sobre ele aqui, aonde ele nasceu em 1939, na França, e faleceu em 1906. E a tela que a gente vai estar falando desse pintor é a tela chamada Pão e Ovos. Essa tela está no museu nos Estados Unidos, não é? E como vocês veem aí, aparece aí no canto para vocês, é uma tela, como o título fala, pão e ovos, né? E o Cézanne, ele se caracterizou como um pintor muito relevante na história da pintura mundial. Aqui a gente tem uma colocação que diz que o seguinte: o Paul Cézanne foi um pintor pós-impressionista, e ele trabalhava fornecendo as bases de transição do conceito artístico do século XIX. Então ele saiu com a arte inovadora, provocando ali já dentro de um contexto de vários outros pintores famosos que já conviviam com ele naquela época e outros que o sucederam. E é interessante aonde se diz que ele é considerado uma ponte entre o impressionismo e o cubismo. E aí a gente pode entender um pouco mais sobre isso, olhando o que é a definição, para ver como a importância dele foi grande. Impressionismo é um movimento artístico que surgiu na França no final do século XIX, e durante o período da Belle Époque, né, que é conhecido mundialmente como a época bela da França, a sua principal proposta do estilo era quebrar as técnicas convencionais. Então o impressionismo quebra as técnicas convencionais do realismo que existiam. Então eram aquelas pinturas onde se retratava um personagem com todos os detalhes, até a gente brinca, né? Parecia que a pessoa estava viva ou que estava morta, se estivesse retratando alguém nessa condição. Mas era, ou estivesse sentindo uma dor, era tal o realismo que essa pessoa transmitia, e ele chega como um desses que quebra
essa modo artístico, né? Na arte não existe o bom, o ruim, o certo ou o errado. Era o que existia e ele vai e quebra essa tendência da época. Muito bem. O que acontece mais? Dentro disso aí, esse impressionismo foca, né, a impressão da luz, das cores e dos movimentos livres, das pinceladas e seus efeitos ópticos ali para que completasse essa obra. Então é assim que o impressionismo funciona, né? Diferente do realismo que era predominante na época. Esse movimento impressionista teve uma atenção muito especial no quadro que se coloca como provocador dessa mudança, que foi o quadro de Monet, que chama-se Impressão e Sol Nascente. Impressão Sol Nascente. Então, esse movimento parte e ele adere ao impressionismo. Mas, como a gente falou antes, ele fez a ponte entre o impressionismo e o cubismo. Muito bem. Vamos ver o que é o cubismo. O cubismo é um movimento também artístico de vanguarda europeu que surgiu também na França, certo? No século XX. E ele se caracteriza pela utilização de formas geométricas, claro, cubos, formas geométricas, para retratar a natureza. Então o cubismo foi fundado em Paris através de um renomado pintor que é o Pablo Picasso, né, e do francês Braque. Então esse movimento todo se caracteriza pela mudança e pela a forma como o nosso artista hoje destacado, que é o Paul Cézanne, ele então navegou dentro dessas duas vertentes, do impressionismo e do cubismo. Mas muito bem, vamos ver um pouco mais da vida do Paul Cézanne. O Paul Cézanne, ele passou por vários períodos, né, foram definidos na vida e na obra de Cézanne. Ele criou centenas de pinturas, algumas das quais alcançaram altos preços, né, como a gente falou. Esse quadro Pão e Ovos está exposto no Museu dos Estados Unidos. E em maio de 1999, o quadro Cortina, Jarro e Componteira foi vendido, vejam só, por 60 milhões de dólares. Então um valor bastante alto. Segundo os dados que nós colhemos, é o quarto maior preço pago por uma pintura até aquele período. Depois pode ter sido que tenha algum outro tenha sido vendido num valor mais alto. Em maio de 2006, o quadro foi considerado como a pintura de natureza morta mais cara já vendida em leilão. Então até 2006, em leilão, ele foi o quadro mais caro vendido. E a história do Paul Cézanne é muito interessante, porque como a maioria desses artistas famosos, eles passaram por crises, né? Eles tiveram relações pessoais muito conflitantes, muitas vezes familiares, e parece que isso traz um pouco desse sofrimento, dessas vivências, dessas alterações, como também todo mundo tem suas dificuldades de vida, né? Aqui a gente tem um pouco também do relato dele, que o Cézanne foi muito influenciado pelo estilo dos impressionistas, mas ele tinha dificuldades de relacionamento social. Ele era rude, ele era tímido e às vezes furioso, e dado ainda a depressão. Olha só que coisa, né? Então o resultado disso foi um período caracterizado por cores escuras. Vê como o pintor ele traduz isso nas telas. É muito interessante, né? Se a gente pensar no pão, quem produz o pão tem que realmente ter amor àquilo que faz, tem que ter dedicação àquilo que faz. E parece que quanto mais a pessoa está bem, mais ele transmite isso para a massa, né? Superstições antigas relacionadas ao pão falam claramente de formas que afetavam o pão.
Inclusive havia coisas que eram relacionadas à limpeza, à higiene, mas que também traduziam que, por exemplo, as mulheres padeiras, né, quando estavam em períodos mais sensíveis, elas não podiam pegar na massa, mas na verdade era uma coisa mais ligada à higiene do que a mesma irritação. Mas a superstição colocava isso, né? Como também sobre pães em determinadas épocas se colocava uma cruz em cima daquele pão para abençoar o pão. Então coisas que se traduz na relação da massa, se traduz também na relação da pintura, né, do quadro. Então o nosso personagem de hoje, o Paul Cézanne, ele era uma pessoa assim, uma pessoa que tinha dificuldade de traduzir nesse período cores mais fortes, né? Mais adiante, já indo mais para um período onde ele estava mais maduro, porque ele teve várias mudanças, casamento, a mãe vai morar com ele, tem toda uma história bastante, só teve um filho, então tem uma história de vida bem forte. Nesse período mais maduro, que no começo dos anos de 1880, a família dele se fixou na região de Provença. E essa mudança reflete uma relação onde ele se separa mais da influência de outros impressionistas, que estavam concentrados em Paris, onde ele ia com frequência. E isso é bem interessante porque ele começa a navegar em outros mares, né? Então ele começa até o período da sua morte, como a gente falou, ele foi cercado por eventos problemáticos, mas ele foi se isolando, e daí ele começa a procurar outras formas de pintura e ele começa a se envolver no cubismo, né? Então o cubismo a gente já falou lá atrás, como é que é caracterizado esse estilo, né? E a gente vê aqui já nesse período onde o Cézanne ele alternou mudanças de local, onde ele tinha o ateliê dele. Muito já próximo da sua morte, ele aluga um local para morar e para ter o seu ateliê, e lá pelos anos já de 1897, e ali ele começa a ter inspirações sobre o cubismo, né? Ele vendo as paisagens, ele vendo ali os labirintos, aquelas paisagens com labirintos, ele começa a ter um trabalho embrionário do cubismo. Já em 1903, até o final da sua vida, ele pintou no seu estúdio, trabalhando por um mês do ano de 1904 com Émile Bernard, que também é outro pintor famoso, né, que permaneceu em sua casa como convidado. É interessante isso, né, porque pintor, ele tinha tal dedicação àquela arte que essa relação da vida, do trabalho, tudo parece que já tinha o home office, já tinha o ateliê em sua residência. E lá estava o Bernard, né? Ali também junto na produção, nessa produção. A massa também é isso, né? A produção do pão, ela tem a ver com equipe, ela se dá com um grupo de pessoas, não é uma coisa fechada, não é uma coisa isolada, é trabalho de equipe, onde o sucesso daquilo que se produz ao final é um sucesso influenciado por todos. E já nesse local, ali morre o Paul Cézanne, e esse local se torna um monumento, onde transforma-se no ateliê Paul Cézanne. Então, toda uma história de um pintor que retratou um quadro interessante relacionado a pão e ovos. E se você olhar ele na França, o pão que está lá é uma baguete com ovos, né? Certamente também aquela coisa do alimento básico, onde o pão sempre está presente. E a baguete, que é uma representação muito forte do pão na França. Então é assim a história se faz
É assim que a gente produz também um quadro desde o seu início, com todo carinho, e a gente vai produzindo, preparando aquilo que é um pão bonito ao seu final, um pão gostoso e que alegra quem faz. Eu me alegro com o meu quadro. Espero que você tenha gostado. Nos encontramos no próximo programa. Gostaríamos de convidá-lo a você se inscrever no nosso canal TV Panificação Brasileira. Diariamente nós temos novidades para você. Muito obrigado e até a próxima.